verdade, né, a mão está fria, mas o coração está quente. É verdade? Então, com o coração quente, vamos estar assim, ouvindo a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 78. O irmão André já fez aqui a gratidão pela nossa convenção. A gente agradece aos irmãos que estiveram presentes lá. Tivemos um grupo de irmãos aí participando, no grupo dos homens, no grupo dos diáconos, aí nas mulheres, né, na educação. Então a igreja foi representada, então esse é um motivo de gratidão a Deus, né, uma bênção de Deus, ok? Salmo 78, hoje nós estamos concluindo este salmo, e esse salmo, deixa a sua Bíblia aberta. Este salmo nós estamos aprendendo, que estamos, né, o tema deste ano, anunciemos o gracioso amor de Deus para a família. Ele oferece uma série de lições, né? Temos uma série de lições para nós aqui nesta manhã, série de lições para a família, para a nossa convivência. E ele foca, né, aqui, o seu pensamento principal é a transmissão da fé. É uma responsabilidade dos pais. E a consequência de não transmitirmos a fé, né? Então esse salmo, ele está o seu foco nisso. Transmitir a fé, por isso nós vamos anunciar o amor gracioso de Deus, que é uma responsabilidade dos pais, da família, e nas consequências de nós obedecermos ou desobedecermos esse mandamento do Senhor. É uma responsabilidade individual dos pais, da família, na transmissão da palavra de Deus. Existem consequências de nós transmitirmos ou não. E o Salmo vai nos dando lições importantes, ele é dividido em lições. A primeira coisa importante que nós vamos aprender no Salmo é que nós temos que ensinar os filhos. Isso pode parecer algo óbvio para muitos, mas muitos não têm esta preocupação de ensinar os seus filhos. Pode parecer algo óbvio, mas muitos não têm essa preocupação. E ele diz assim, nos versos 1 e 2, ele nos fala exatamente assim: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em palavras e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então Deus, ele começa nessa responsabilidade a falar a cada um de nós da nossa responsabilidade. Deus começa a falar a cada um de nós na nossa responsabilidade. E depois ele começa a trabalhar essa responsabilidade que você tem. Deus passa para você. Olha o que ele diz no versículo de número 3. O que ouvimos e aprendemos é o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Amém. Então, a lição é: um dia você teve a oportunidade de ouvir falar de Deus. Um dia você teve a oportunidade de ouvir falar de Deus. Alguém falou de Deus para você. Agora, você tem a responsabilidade de passar aquilo que você aprendeu. É uma responsabilidade que vai passando de geração a geração. Alguém falou de Deus para você. Deus aqui chama a atenção. Escute, eu vou falar com vocês através de parábolas. Não era assim que Jesus ensinava? Jesus contava histórias. Parábolas são histórias que Jesus contava para as pessoas. Isto é, Jesus falava de uma forma simples. Jesus falava de uma forma que atingia o coração da pessoa para que ela pudesse
meditar. Assim é a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ouvir a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode entender a palavra de Deus. Você não precisa ser uma pessoa rica para ter a palavra de Deus. Você não precisa ser uma pessoa estudada para ter a palavra de Deus. Mas você precisa querer ouvir a palavra de Deus. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Deus Pai não obriga ninguém a nada. Nós não podemos obrigar você a nada. Mas temos a responsabilidade de falar para você. O que você vai fazer com essa informação vai gerar aquilo que nós falamos aqui das consequências. Da obediência ou da desobediência. E ele diz que eles ouviram e aprenderam o que nos contaram nossos pais. Não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Quando você ouve, você passa a ter agora a responsabilidade de não deixar encoberto, isto é, não deixar escondido. Quantas pessoas nunca ouviram falar desta palavra? Nós tivemos aqui há poucos dias a escola bíblica de férias. Crianças que nunca tiveram a oportunidade, pois os seus pais ou não conhecem ou não contaram para os seus filhos de Deus. E nós vimos como é difícil falar do amor de Deus para essas crianças. Mas vimos como é necessário, como é gratificante descobrir isso que está encoberto para essas crianças, para esses que não conhecem. Falarmos do que o salmista está dizendo aqui, dos louvores, isto é, da adoração que precisamos fazer a Deus e dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Por isso é importante sempre agradecer, por isso eu sempre enfatizo esse momento da gratidão, de agradecermos a Deus para que os outros saibam o que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos a responsabilidade de contar para os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de contar para os nossos amigos, por isso hoje à noite teremos o culto do amigo, que é mais uma oportunidade de transmitirmos aquilo que está encoberto para muitas pessoas. Você pode conhecer bem, mas o salmista, ele deixa bem claro que muitas pessoas não conhecem esta palavra. Aquelas crianças que vieram aqui, a maioria não conhecem esta palavra. A grande maioria dos nossos amigos não conhecem esta palavra. Por quê? Porque ela está encoberta. E por que ela está encoberta? Porque nós ainda não anunciamos para eles. Não anunciamos o quê? Que fomos chamados para adorar a Deus. Não anunciamos o quê? Os milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas pessoas questionam, mas pastor, por que eu estou passando por isso ou por aquilo? Muitas pessoas passam por lutas, por dificuldades, mas a palavra de Deus nos ensina que nós passamos por essas dificuldades, por essas lutas, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Pois tem sido pregado um evangelho errado, em que diz que as pessoas, quando estão na presença de Deus, elas não têm problemas, mas isso não é bíblico. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o objetivo é que nós iremos passar pelas aflições desse mundo. Mas a alegria é que nós podemos testemunhar para aqueles que estão com a sua vida encoberta, de que o cristão, ele não é ausente de tribulação, mas Deus passa com ele pela tribulação. Esse é o testemunho. Por isso, nós adoramos a Deus, mesmo na tribulação, como forma de gratidão a Ele, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará em nossas vidas.
Por isso o salmista, ele diz, não podemos deixar encoberto isso para os nossos filhos, porque os nossos filhos ainda não entendem o que é todo esse sofrimento, o que é tudo isso que está acontecendo. Nós temos visto aqui alguns testemunhos, né, de alguns irmãos aqui, desde crianças, né, como o milagre que Deus tem feito na vida do Enoque, do Éden, crianças que os médicos não sabem explicar, outros irmãos que estão com problemas diversos aqui, nós temos orado e Deus tem feito curas, tem dado libertação, e os médicos olham e não sabem explicar. É para que Deus não esteja encoberto. É para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O objetivo dos milagres não é glorificar o homem, mas o objetivo dos milagres é glorificar a Deus. É anunciar para esta geração que está desacreditada, que não acredita mais em Deus, que ainda existe um Deus que faz milagres. Que a medicina não consegue explicar, que os sábios desse mundo acham loucura, não conseguem explicar, mas esse é o objetivo de nós anunciarmos. Por isso, essa é a primeira lição, de ensinar não apenas nossos filhos sobre Deus, mas toda a criatura, tudo que está encoberto, ensinar, pois a maravilha de Deus irá se manifestar. É responsabilidade nossa. Pois se não anunciarmos, as consequências virão. Por isso temos que ter isso. Mas para isso, uma outra lição importante é que nós precisamos aprender com o passado. O passado nós vamos aprender, vamos olhar para o passado e aprender. Aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Com os nossos erros para não repetirmos eles. E com os nossos acertos, para vermos como Deus muda a nossa vida. Se estamos vivos, nós vamos lembrar que já cometemos um monte de erros nessa vida. Quem não cometeu erros? Que já pecamos, que já fizemos um monte de coisa errada. Mas aí nós damos graças a Deus, por quê? Porque não morremos por causa dos nossos erros. E aí, nós glorificamos a Deus por causa dos nossos acertos, não porque somos bons ou melhores, mas porque Deus nos deu força para acertarmos. E aí o salmista fala, no versículo de número 8, que tudo isso que a gente tem que anunciar, ensinar a nossos filhos, é para quê? Ele diz no versículo 8, para que vocês não sejam como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós ensinamos sobre Deus e contamos o passado do que Deus fez em nossas vidas para que a próxima geração não cometa os mesmos erros que nós fizemos. É por isso que nós contamos para ele. Eu não me alegro com o meu passado, com os meus erros, mas eu conto eles para a geração futura de que eu estou vivo hoje, nesse momento, porque Deus teve misericórdia. Eu estou vivo hoje porque Deus teve misericórdia para que a próxima geração não cometa os mesmos erros que ele disse aqui. Coração, uma geração obstinada, rebelde, coração inconstante, que não foi fiel a Deus. Não era assim que muitos de nós vivíamos sem Deus no coração? Talvez quando você para e pense, você está sentado aqui hoje, mas quanta coisa nós já aprontamos nessa vida. Quanta coisa de errada nós já fizemos. Mas por que nós estamos vivos? Porque alguém, algum dia, ensinou para nós, falou, olha, Deus te ama. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer curar o seu físico, Ele quer curar a sua alma, Ele quer libertar você da criminalidade, das drogas, do vício. E quantas pessoas têm passado por essa transformação? Quantas pessoas têm passado? Quando a gente olha para aquela nossa camisa amarelinha, né? Jesus transforma. Muitas pessoas não conhecem aonde surgiu
aquela camisa ali há mais de 15 anos atrás. Aonde surgiu aquilo? A grande maioria não sabe aonde surgiu aquilo. Aquilo surgiu lá no centro do coração de São Paulo. No meio da Cracolândia surgiu aquela camisa. Um grupo de pessoas começou a orar na primeira igreja batista em São Paulo, em frente à Praça Princesa Isabel, e via aquelas pessoas ali, igual zumbis, e que teve dias que a igreja não conseguia cultuar. As pessoas não conseguiam entrar dentro da igreja, pela quantidade de dependentes, de drogados que estavam ali, pessoas rebeldes, pessoas obstinadas, pessoas que estavam afastadas de Deus, e um grupo resolveu orar e falou, temos que fazer alguma coisa. E começaram a orar ali, na primeira igreja batista de São Paulo, e começaram a orar e decidiram, oração sem ação é em vão. Vamos entrar no meio da Cracolândia. E alguém pensou, mas isso é loucura, nem a polícia consegue entrar. Já viram como é que a polícia entra lá? Ela entra com um choque. Com aquele carro lá, né? Toda a prova de bala de bomba, com cacetetes, né? Com um jato d'água para entrar ali dentro da Cracolândia. E um grupo de pessoas, nós vamos entrar. E decidiram, precisamos de um uniforme. E aí lembraram, né, que essa campanha de oração começou na década de 60, lá na Amazônia, para evangelizar as pessoas que estavam lá naquele fim de mundo lá, que chamava Transamazônia, e falamos, então, Jesus transforma. E eles pegaram aquela ideia, vamos vestir a camisa, que um dia levou as pessoas a largarem a cidade e ir lá para a selva, para evangelizar lá os garimpeiros, os seringueiros, os índios. E entraram dentro da Cracolândia. Hoje, o único grupo que é respeitado é esse grupo aí que entra com essas camisas. E hoje nós temos mais de 10 mil pessoas que são atendidas diariamente no Brasil. Por pessoas que já foram tiradas de lá, mas precisou entrar. Por quê? Porque essa palavra foi anunciada. Muitos aprenderam com o seu passado e tiveram coragem de fazer isso. É fácil? Claro que não é. Mas foi uma responsabilidade que aqueles irmãos viram ali. A Cracolândia estava quase engolindo a igreja, a nossa igreja mais antiga do estado de São Paulo, se não me falha a memória, 125 anos. Mais antiga do estado de São Paulo, ali, naquele local. Veja como não é fácil. Uma outra lição importante é que nós temos que lembrar dos milagres de Deus. Por isso que aquelas pessoas foram para ali, porque eles lembraram, Deus fez milagres, por que ele não pode libertar essas pessoas? É aí que o mundo não entende que o governo não vai conseguir resolver esse problema. A polícia não vai resolver. Isso não é uma questão de saúde pública, não é uma questão de educação, não é uma questão de segurança pública, mas é uma questão espiritual. Só Deus pode fazer isso. E aí nós começamos a lembrar dos milagres que Deus fez na minha vida. Se Deus pode fazer na minha vida, por que Ele não pode fazer naqueles que estão lá na Cracolândia? Naqueles que estão nas cadeias, naqueles que estão nos hospitais. E aí o salmista começa a lembrar. No versículo 12, ele diz, milagres fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. E aí ele continua dizendo, ele dividiu o mar vermelho, ele guiou o povo durante o dia numa nuvem que cobria-os do sol, durante a noite numa bola de fogo. No deserto, eles deu água para eles beberem, deu comida, a roupa não rasgou, o sapato não furou. Os milagres de Deus conduziram o povo. Essa é uma nossa responsabilidade. Quais são os milagres que Deus tem feito na sua vida? Porque se você está vivo, você é um milagre. É uma metamorfose ambulante. Você está em transformação, está andando, porque senão você já estaria morto.
É um milagre de Deus. Deus, ele transforma. Deus, ele faz. E aí, o que acontece? Nós temos a responsabilidade, outra lição, das consequências da obediência ou da desobediência. O versículo 17 diz: mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Não quer dizer, infelizmente, que todos aqueles que nós ensinarmos, eles vão se arrepender. Infelizmente, não. Porque Deus, ele respeita o direito da pessoa. Ele fez vários milagres ali para aquele povo ali. Ele fez vários milagres. Mas ainda assim aquele povo decidiu ser desobediente. Por isso que a gente aprende uma grande lição. Milagre não salva ninguém. Quem salva é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pois ali na cruz está o maior milagre, que é o milagre da vida eterna. Muitas pessoas desafiam Deus, como nos tempos de Jesus, em que os religiosos, eles pediam um milagre para Jesus. Faz um milagre, se tu és o Cristo. Ele disse: eu não vou fazer milagres para vocês. O único milagre que eu vou fazer para vocês é o milagre do profeta Jonas. Que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também estará. E depois ele ressuscitará. E na cruz do Calvário, a mesma tentação. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. O povo gritava, a multidão gritava. 2 ladrões na cruz discutiam sobre quem era Jesus. Um dizia: olha, se tu és o Cristo, tira a gente daqui. E o outro reconheceu quem era Jesus dos seus milagres. E disse: você não está vendo que nós estamos aqui porque somos responsáveis? Não seja rebelde. Ele que está aqui não fez nada. E o que aconteceu? Aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o maior milagre. É o milagre da vida eterna. Por quê? Porque todos os outros milagres vão passar. Jesus andou com aquele povo que o crucificou, fazendo milagres dia e noite. Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixes, Jesus ressuscitou os mortos. Jesus fez o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar, o paralítico andar. E ainda assim foi parar na cruz do Calvário, porque era propósito de Deus. Pois o maior milagre dele não estava nesses todos, mas sim na ressurreição dele. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, porque todos os outros milagres vão passar. Todos eles vão passar. Todos os outros milagres vão passar, mas a salvação é eterna. Essa é a nossa responsabilidade no dia de hoje. Talvez você está no dia de hoje questionando a Deus. Talvez hoje você está questionando a Deus, porque Deus não tem feito aquilo que está no seu coração. Como não? O maior milagre já foi realizado. O melhor, algumas pessoas dizem que o melhor está para acontecer. Não, o melhor já aconteceu. Que a salvação na cruz do Calvário, ele não vai acontecer. Ele já aconteceu. Eu só estou esperando para receber o melhor. Muita gente acha que Deus está dormindo. E a conclusão desse texto é que Deus não está dormindo. Muita gente acha que Deus está dormindo porque o milagre ainda não aconteceu na sua vida. Você já está enganado, o milagre já aconteceu há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Na realidade, o milagre aconteceu na eternidade. Porque Deus está fora do tempo, ele é atemporal, aconteceu lá. No tempo,
aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas já na eternidade, ele já tinha determinado isso. Mas, se você acredita que ele está dormindo, o salmista nos repreende no versículo 65, caminhando para a conclusão desta mensagem, a conclusão da mensagem do salmista. Ele nos diz: então despertou o Senhor como de um sono, como um valente que grita, excitado pela alegria do fim. Para muitos, Deus está dormindo, e como eu já disse aqui, Deus não está dormindo, quem está dormindo é você. Quem está dormindo somos nós. Por isso que a palavra de Deus diz: levanta-te e resplandece, porque dormes. Nós vamos levantar, nós vamos acordar, porque nós estamos dormindo, Deus está acordado. Aqui o salmista é claro, ele sabe que Deus não está dormindo, mas ele está dizendo que vai chegar o momento do milagre, da bênção, da transformação. Vai chegar o momento. Mas esse momento vai acontecer quando, pastor? Que eu estou esperando e ele não acontece, o Senhor está dizendo. E aí ele vai terminando esse salmo aqui. E aí ele fala que Deus escolheu o seu servo Davi. Lá no versículo 70. Deus escolhe pessoas humildes. Diz que Deus escolheu Davi. Aonde Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas. A coisa mais simples que alguém poderia fazer. Aquilo que era desprezado por muitos, Deus estava ali. Mas por quê? Porque Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Ele vê o coração. E Davi foi escolhido para ser rei. E um dia Deus falou para o seu profeta Samuel: levanta-te, vai até a casa de Jessé, e lá você vai ungir o novo rei de Israel. Samuel chegou lá e pediu para Jessé: traga os seus filhos. E começou lá um desfile de todos os filhos guerreiros, fortes, bonitos de forma aparente para Samuel. E Deus foi reprovando um a um. E aí Samuel não entendeu mais nada. Mas acabaram-se os filhos, Senhor. Cadê? E aí Deus disse: Samuel, eu não vejo como um homem. O homem vê o exterior, a aparência exterior, mas eu vejo o coração. Pergunta para ele se ele não tem mais um filho. E aí Jessé perguntou: o senhor está mandando, né? Tem que fazer, na verdade. O senhor manda, porque nós vemos com os olhos materiais. E aí é que está o problema. Samuel, apesar de ser profeta, só conseguia ver com os olhos espirituais naquele momento. E aí é que está o nosso problema. Talvez você hoje está vendo essa questão apenas com os olhos materiais e não com os olhos espirituais. Às vezes você olha para aquela pessoa que você está orando, para aquela situação que você está orando, e nada está acontecendo, e nada está mudando, e nada se resolve. Você está olhando para aquilo, e Deus está falando: olha, eu estou trabalhando, mas não é no que você está vendo, é no invisível. É aquilo que o profeta disse, né, para Deus, né? Abre os olhos do teu servo, do meu servo, para que ele veja os cavaleiros de Deus, as carruagens de Deus, porque Deus está trabalhando no sobrenatural. E aí Samuel perguntou para Jessé: eu lembrei, tem um menino aí que cuida lá das ovelhas. Não é muito importante não, mas ele faz lá o que dá, que é cuidar das ovelhas. E os outros meus filhos são soldados. E quando veio Davi, aí Deus disse: olha, é esse aí, esse aí, porque Deus não vê conforme os homens vê, é esse aí. E aí o salmo termina dizendo: e ele os apacentou com a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Sabe, aquele que era improvável, porque Deus chama os improváveis. Os outros que eram prováveis aos homens, lá os filhos de Jessé, foram reprovados por Deus, porque eles não eram humildes, eles não eram íntegros de coração. Então, quando a provação vem, a dificuldade vem, é Deus trabalhando em nossos corações. Por isso que Ele permite a dificuldade, a luta, porque Deus quer trabalhar alguma coisa dentro de mim, não é lá de fora. Lá de fora todo mundo está vendo, lá de fora eu posso, consertar,
mas do lado de dentro só a mão de Deus pode trabalhar. E Deus sabia que Davi não era perfeito, Deus sabia. Mas Deus sabia que Davi tinha uma diferença dos outros. Apesar dele não ser perfeito, ser pecador, mas ele se arrependia. É aqui que está o segredo para receber a bênção de Deus. Nós não recebemos a bênção de Deus porque somos melhores do que os outros ou porque não somos pecadores. Mas nós recebemos as bênçãos de Deus porque, apesar de sermos pecadores, nós reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos. E quando nós reconhecemos isso e nos arrependemos, Deus vem com a sua graça e nos abençoa porque nós aprendemos a lição. Porque ensinar a lição não quer dizer que o aluno nunca mais vai errar. Muito pelo contrário, ele vai errar. Mas a lição maior é que, apesar de você errar, apesar de você pecar, o que diz a palavra de Deus? Se nós pecarmos e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Porque Ele sabe que nós iremos pecar, Ele sabe que nós iremos falhar. Mas o que Ele deseja nessa manhã é que eu e você aprendemos a lição, nos arrependermos quando errarmos, de confessarmos os nossos pecados e continuarmos a nossa caminhada. Continuarmos ensinando a nossos filhos, dizendo para eles: olha, papai e mamãe não são perfeitos, nós somos errados. De ensinar as pessoas que estão no mundo: eu sou um crente em Jesus Cristo, mas eu não sou perfeito, eu sou pecador. Eu não tenho que ter um ar de superioridade, de arrogância, não. Eu continuo sendo um pecador, mas um pecador arrependido. Eu vou ensinar ao mundo que sou um pecador, mas um pecador arrependido, salvo pelo sangue de Cristo Jesus no Calvário. E que todo mundo precisa se arrepender, precisa conhecer que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos, vamos orar. E quero que você reconheça isso em sua vida, de que eu não estou aqui nesta manhã, nesse púlpito, pregando porque sou melhor do que você. Não, eu sou um pecador igual a você. Mas um dia, eu, pela misericórdia de Deus, pedi perdão pelos meus pecados. Meus filhos, minha família não é melhor do que a sua, são pecadores iguais a vocês. Mas tenho, pela misericórdia de Deus, ensinado a eles e pedido: Senhor, tem misericórdia dos meus, tem misericórdia de todos nós. Que todos entendam esta palavra. A minha voz, ela atinge os seus ouvidos, mas a voz do Espírito Santo atinge o coração. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fale no seu coração, você se arrependa dos seus pecados e deixe Deus trabalhar na sua vida, para que você tenha integridade, seja transformado no nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós como pecadores somos improváveis, estamos todos perdidos, ó Pai. Mas um dia, pela misericórdia da Tua graça, pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, nós somos alcançados ali pela Tua graça. O maior milagre já aconteceu, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que nesta manhã, ó Pai, primeiro, aqueles que já têm essa graça, Senhor, tenham coragem de ensinar, ó Pai, essa graça aos seus filhos, aos seus amigos, ó Pai, reconhecendo que todos somos pecadores e que o único caminho da salvação é Cristo Jesus. Mas se existe alguém ainda que ouve esta mensagem, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que nesta manhã confesse o seu pecado, peça misericórdia, seja humilde de reconhecer que precisa de Cristo Jesus para ser salvo, para que o maior milagre aconteça, que é a salvação. Pai, trabalha com o Espírito Santo agora, juntamente com o Espírito Santo, no coração de todos nós, para que haja salvação, para que haja transformação. É o que eu clamo nesta manhã, no nome de Cristo Jesus, ó Pai, no Teu amor, na graça e na paz de Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém. E assim